Graça e paz, amados irmãos, queridos, que também participam conosco do culto aí através do Facebook. É uma grande alegria estarmos juntos, mais uma vez, na casa do Senhor, para celebrar o seu nome. Eu quero agradecer aos irmãos que estão aqui presentes no culto nesta noite, agradecer já de antemão ao Ministério de Casais, que está com a coordenação desse culto. Também agradecer a minha sogra, que tem nos acompanhado pelo Facebook durante todo esse mês. Na verdade, desde que começamos as transmissões, ela tem estado conosco. Agradecer também aos meus pais, meu irmão, todos eles estão lá em Vila Velha, no Espírito Santo, e de lá participam do nosso culto aqui. Agradecer também aos irmãos lá de Paranaíba, onde também trabalhei com o início do Evangelho, juntamente com a Igreja Batista de lá, e eu sei que alguns irmãos nossos também lá têm acompanhado os nossos cultos dominicais. A vocês também nosso muito obrigado. Mês da família, mês de maio, nós reservamos para pensar temas relacionados à família e, a partir da Bíblia Sagrada, encontrar respostas, palavras do Senhor para a nossa vida. No primeiro domingo desse mês, o tema da mensagem foi o barco da família. No segundo domingo, pais e filhos transformados pelo Espírito de Deus. Terceiro domingo, como discipular meus filhos. No quarto domingo tivemos o tema Pai, Homem. E hoje nós encerramos então o mês da família pensando sobre o tema Bem-aventurado o casamento em que Jesus está presente. Bem-aventurado o casamento em que Jesus está presente. O texto bíblico para nossa meditação nesta noite será o do Evangelho de João, capítulo 2, dos versículos 1 até 11. Enquanto você abre a sua Bíblia para encontrar o texto, eu quero orar mais uma vez, rogando a direção do Senhor para a nossa vida, para este culto. Feche os seus olhos, mesmo aí onde você está, nesse instante, por um minuto, e vamos orar ao Senhor. Bendito Deus e eterno Pai, mais uma vez nós nos encontramos diante da Tua palavra para lê-la, compreendê-la e ouvir o Senhor falar conosco. Eu peço humildemente nesta hora que o Senhor faça chegar a cada coração neste instante que está aberto para ouvir a Tua palavra. Faça chegar a cada coração a revelação do Senhor, que o Espírito mesmo do Senhor esteja guardando em cada coração aquilo que o Senhor preparou para cada um de nós nesta noite, ó Deus. E que ao ouvir a Tua palavra, sermos instruídos por ela, sejamos também capacitados pelo Teu Espírito mesmo para cumpri-la, para cumprir a vontade do Senhor em nossa vida. Guia-nos nesta hora, falando conosco. É a oração que faço em nome de Jesus. Amém. Você já notou que as festas de casamento têm diminuído? Quando foi a última vez que você foi a uma festa de casamento? É muito provável que já tenha um bom tempo, não é? Que você não vai a uma festa de casamento. Você notou também, já deve ter notado, que as piadas sobre casamento, envolvendo o casamento, têm um tom negativo. A maioria das piadas sobre casamento tem um tom negativo. Se alguém diz que vai se casar, logo um amigo pergunta: qual é a data em que você vai colocar a forca no pescoço? Ou então outro amigo diz: quem é a delegada? E se é uma mulher contando para as amigas que vai se casar,
Logo, uma delas pergunta: quem será o dono das algemas? Estas expressões negativas têm sido usadas para expressar, para apresentar a realidade do casamento em nossa cultura nesses dias. As antigas narrativas acerca do casamento, que eram positivas, estão morrendo. A ideia de que o futuro príncipe encantado virá num belo cavalo branco, ou a ideia de que o rapaz vai encontrar a bela donzela cheia de características formidáveis e desejáveis, já não tem encontrado mais lugar no ideário sobre casamento. O que aconteceu? Onde foi que a narrativa positiva cedeu lugar para a narrativa negativa sobre casamento? Penso que não seja possível estabelecer uma data para o momento em que isto ocorreu, pois essa mudança de narrativa muito provavelmente ocorreu cada vez que um casamento em particular enfrentou dificuldades diante da tentativa de construção de uma família idealizada e sonhada na juventude. Some a essa narrativa negativa que tem sido imposta atualmente todos os casamentos fracassados e você verá o cenário caótico em que se encontra a família nos dias atuais. Mas mais importante do que saber o que aconteceu, quando aconteceu ou como aconteceu, é saber por que aconteceu. E mesmo reconhecendo que cada pessoa que saiu de um casamento fracassado ou que está num casamento cheio de problemas, cheio de dificuldades, ou que está procurando agora estabelecer um relacionamento conjugal, começando uma vida conjugal e já enfrentando dificuldades, mesmo que cada uma dessas pessoas possa ter uma resposta para esta pergunta, por que isso está acontecendo? Eu creio que todas as respostas podem ser enquadradas, abarcadas por uma única afirmação. O casamento fracassa quando Jesus não é ouvido, ou quando Jesus não está presente no casamento. Na Bíblia Sagrada nós encontramos um texto muito interessante que registra a presença de Jesus em um casamento. E é exatamente esse texto que eu solicitei que você abrisse a sua Bíblia nesse momento para a nossa meditação. O Evangelho de João, capítulo 2, versículos 1 a 11, que eu passo a ler. E diz assim o texto bíblico: Ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Disse-lhes Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram.
E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Eu quero fazer alguns destaques neste texto e depois, se possível, aplicá-los ao nosso tema de hoje, que é bem-aventurado o casamento em que Jesus está presente. O primeiro destaque: Jesus foi convidado para o casamento. É o que está aí posto nos versículos 1 e 2. O texto não nos informa qual era a relação de Jesus com os cônjuges, mas declara que Jesus foi convidado para a festa juntamente com seus discípulos. O fato do escritor bíblico mencionar primeiramente a mãe de Jesus me faz crer que os nubentes tivessem uma relação amigável com a família de Jesus. Jesus já havia iniciado seu ministério e por isso estava em companhia dos discípulos. E por esta razão, eles também foram convidados. O problema de muitos casamentos hoje em dia é a ausência de Jesus. Ele já havia estado com aquele casal? Não sabemos. Jesus era amigo chegado desse casal da festa? Não sabemos. Mas a maneira como o texto declara a relação da mãe de Jesus com a família faz-nos pensar que Jesus tivesse algum tipo de relacionamento com aquele casal, e ele é convidado para fazer parte da festa de casamento. Há muitos casais que nunca convidaram Jesus para fazer parte do seu relacionamento conjugal. Alguns casais até convidaram Jesus para o seu casamento, mas se esqueceram de que ele é o convidado mais importante. E agora, por terem se esquecido disso, nem sabem onde Jesus está. O segundo destaque que eu quero fazer é que surge um problema na festa de casamento. Na cultura judaica era comum que as festas de casamento fossem abastecidas com vinho. Entretanto, a bebida acaba antes de terminar a festa. Parece que a festa ainda estava no meio, ou por um princípio ainda, ou a uma altura que ainda seria necessário continuar servindo os convidados, e então a bebida havia acabado. O texto não nos informa o motivo. Podemos conjecturar a respeito apenas. Talvez a família não fosse rica, fosse uma família simples, humilde, sem muitos recursos financeiros, e por isso não tinha dinheiro para comprar muito vinho, muita bebida para os convidados. Podemos conjecturar que essa família, mesmo tendo comprado o vinho que julgava suficiente, os convidados beberam demasiadamente, e isso foi além daquilo que estava planejado pelos anfitriões. Parece-me que não lhes era possível ir até o mercado mais próximo e comprar mais vinho. O fato é que o casamento tinha um problema que precisava ser resolvido para que os anfitriões não ficassem envergonhados. Há casais que convidaram Jesus para o seu casamento, mas quando surgem os problemas, tentam resolvê-los sozinhos, em vez de apresentá-los a Jesus.
E há casais também que convidaram Jesus para o seu casamento. Quando surgem os problemas, eles até apresentam os problemas a Jesus, recebem a orientação de Jesus sobre o que devem fazer, mas não obedecem à palavra de Jesus. Ou seja, de uma ou de outra forma, esses casais acabam não dando ouvidos a Jesus. O terceiro destaque que quero fazer é que o problema daquele casamento, o problema daqueles cônjuges na festa dos anfitriões, não foi conhecido por todos na festa, mas trazido a Jesus. Ao ler o texto, você pode perceber que nem mesmo o mestre de cerimônia parecia estar ciente da extensão do problema. Conjecturando novamente, posso inferir que ao acabar o vinho, ele solicitou aos serventes, ou como nós chamamos hoje, os garçons, que solicitassem ao anfitrião mais vinho. Este, sabendo que não havia mais vinho, compartilha sua dificuldade com alguém, que compartilha com Maria, que compartilha com Jesus, que dá a solução. É notável no texto que o problema seja apresentado a Jesus por fonte secundária ou terciária. Não foram os cônjuges que apresentaram diretamente o problema a Jesus, mas o problema chega ao conhecimento de Jesus e é Jesus quem dá a solução. Aqueles cônjuges talvez não tivessem intimidade com Jesus, mas quem tinha intimidade faz chegar a Jesus não só o problema, como também a solicitação de intervenção por parte de Jesus. Porque quem conhece Jesus intimamente sabe do que ele é capaz. Muitas vezes um problema conjugal é intensificado quando compartilhado com pessoas erradas. A Bíblia diz que é sábio buscar conselhos, mas alerta também para o perigo de buscar conselhos em pessoas erradas, em fontes erradas. Você deve conhecer o ditado popular que diz: de boa intenção o inferno está cheio. É possível que você esteja rodeado de boas pessoas. É possível que você esteja rodeado de bons amigos, cheios de boa intenção. Mas se esses amigos não forem também amigos íntimos de Jesus, eles jamais conseguirão aconselhar você segundo a perspectiva de Jesus. Para falar em nome de Jesus, é preciso ser autorizado por Ele. E para ser autorizado por Ele, é preciso ser amigo íntimo dEle. Quando você for buscar ajuda ou conselhos para os seus problemas conjugais, certifique-se de que Jesus é a fonte primária da solução que lhe é apresentada. Quarto destaque: os serventes do anfitrião fizeram o que Jesus ordenou. A ordem de Jesus pode até ter parecido inusitada para os serventes, porque em vez de dar uma resposta direta, Jesus ordena que os serventes encham os jarros de pedra com água e os levem ao mestre de cerimônias. Os serventes podem ter pensado que Jesus estava dando ordem para servir água. Acabou o vinho, serve água no lugar. O que é melhor do que água? Serve água. Mas ouvir e obedecer a Jesus é só o começo do milagre. Diga para a pessoa que está perto de você aí na sua sala,
da sua casa, ou aí onde você está participando do nosso culto, diga para a pessoa que está do teu lado: ouvir e obedecer a Jesus é só o começo do milagre. Assim que o mestre de cerimônias prova do conteúdo nos jarros, verifica que o problema da falta de vinho tinha sido resolvido. Mas o milagre completo ocorre quando o resultado da intervenção de Jesus se manifesta diante de todos. Para os estudiosos da Bíblia, é muito comum ver o fato de Jesus dar uma ordem, uma direção, ou mesmo fazer uma pergunta como parte do milagre. Jesus sempre dizia: o que queres que eu te faça? De onde você é? O que você está esperando? Vai e faça tal coisa. No milagre, por exemplo, da cura dos leprosos, também outra passagem bíblica muito conhecida. Os leprosos clamam por um milagre. Jesus não diz diretamente que vai fazer o milagre. Jesus dá uma ordem, diz: vão e se apresentem aos sacerdotes. E eles só descobrem que estão curados indo. Por isso, repito, ouvir e obedecer a Jesus é só o começo do milagre. Tudo que Jesus faz é verdadeiro. Jesus não era um ilusionista, nem ainda um curandeiro, tampouco um mestre do ocultismo. Tudo que ele fazia era extraordinário e revelador. Contudo, Jesus sempre fazia questão de chamar à responsabilidade pessoal todos os que buscavam uma solução para suas necessidades. Jesus dava a todos que o procuravam a oportunidade de participar do milagre, para que pudessem ter certeza de que nada ocorreu ao acaso, que a solução não surgiu por sorte, mas por causa da intervenção direta dele, na experiência pessoal de todos os envolvidos. Ao realizar um milagre, Jesus dá a oportunidade de cada um afirmar com clareza e certeza de que ele foi o autor do milagre. Quinto e último destaque: a solução dada por Jesus resultou em um vinho ainda melhor. Ao provar do vinho trazido pelos serventes, o mestre de cerimônia chama o anfitrião e faz uma declaração que merece destaque. Ele atesta para o anfitrião que o vinho servido agora é melhor do que o que fora servido até então. E isto não era o costume. O costume era servir o pior vinho primeiro e depois, servir o melhor vinho primeiro, porque aí depois que estava todo mundo já alto, todo mundo bêbado com o bom vinho, da metade da festa para frente servia qualquer vinho, que aí ninguém estava mais sabendo o que estava acontecendo, ninguém estava mais sendo capaz de avaliar se era bom ou não. Mas aqui acontece o contrário: o vinho provado pelo mestre de cerimônias se mostra melhor do que o que até agora havia sido servido. O vinho oferecido na festa era apenas algo comum. Então eu quero chamar a sua atenção para que não fique preso, atento à ideia do vinho. O vinho era só mais um vinho. Isso não é o fato extraordinário. O fato extraordinário aqui é o de Jesus ter dado atenção a uma necessidade comum daquele casal, daquela família. Não pense que a presença de Jesus no seu casamento seja necessária apenas para solucionar situações, problemas ou necessidades de caráter extraordinário. Não! O real milagre é que Jesus
está atento às nossas necessidades mais comuns. O ideal mesmo é permitir que Jesus faça parte do seu casamento nas situações mais simples, pois dessa forma você estará prevenindo as situações mais complexas. É muito melhor ser alertado por Jesus de que o leite está fervendo do que depois ter que buscar a Jesus para ser orientado sobre como recolher o leite derramado. Permita-me agora aplicar as verdades que já compartilhei sobre esse texto bíblico ao meu e ao seu casamento. E com isso eu termino a meditação desta noite. Primeira aplicação. Jesus deve ser o convidado mais importante no meu e no seu casamento. Jesus deve ser a pessoa mais importante no nosso casamento, no meu e no seu casamento. Mais importante do que o melhor amigo que você tenha, mais importante do que a melhor amiga que você tenha, porque Jesus é a pessoa mais importante, deve ser a pessoa mais importante na nossa vida. Segunda aplicação: o meu e o seu casamento vão enfrentar problemas. Quando isso acontecer, apresente o problema a Jesus. E se você ainda não tem intimidade com Jesus, procure alguém que tenha. Essa pessoa vai te ajudar a se tornar amigo íntimo de Jesus. Terceira aplicação: ouça e obedeça ao que Jesus ordenar, porque a palavra dele nunca falha. Quarta aplicação: não desista do seu casamento antes de apresentá-lo a Jesus. Você pode se surpreender com a intervenção dele no seu casamento. Você já convidou Jesus para o seu casamento? Você já convidou Jesus para fazer parte da sua família? Se ainda não o fez, agora é a hora de fazer esse convite. Hoje é o dia de fazer esse convite. Esse é o momento de fazer esse convite. Se você já fez esse convite a Jesus, então lembre-se de que Ele é a pessoa mais importante. Procure-o nas horas de aflição, porque bem-aventurado é o casamento em que Jesus está presente. Bem-aventurado é a família em que Jesus está presente. Feche os seus olhos nesse instante, vamos orar. Eu quero convidar você a apresentar o seu casamento a Jesus. Quero convidar você a apresentar a sua família a Jesus, pedindo que Jesus realmente venha e faça parte da sua vida. Feche os seus olhos e vamos orar. E se você quiser, ore comigo. Querido Deus, eterno Pai, nós agradecemos ao Senhor por ter nos enviado Jesus, teu Filho amado, para por meio dele podermos entender o teu grande amor para conosco, para por meio dele saber que o Senhor está interessado em nos abençoar, em cuidar de nós, em socorrer-nos nas nossas aflições. E por isso, Deus, nesta hora, eu quero pedir que o Senhor traga a clareza à mente do meu irmão, da minha irmã, do ouvinte deste culto, daquele que está participando desse culto nesse momento, ó Deus, da necessidade de ter Jesus na sua vida, no seu casamento, na sua família.
Ó Deus, que o Teu Espírito mesmo esteja constrangendo e convencendo cada um acerca dessa necessidade. E assim como eu, ó Deus, já tempos passados, convidei Jesus para fazer parte da minha vida, convidei Jesus para fazer parte do meu casamento, da minha família, que também, ó Deus, estes que agora estão convidando Jesus para fazer parte da sua vida e da sua família, recebam a presença de Jesus, recebam o toque de Jesus, recebam a bênção de Jesus, e ó Deus, sejam por Ele mesmo conduzidos todos os dias da sua vida, para que agora não mais se sintam aflitos, perdidos, embaraçados com os problemas dessa vida, mas sejam guiados, orientados por Jesus, autor e consumador da nossa fé. Eu apresento a Deus a vida dessas famílias que agora recebem a Jesus em sua casa, em seu casamento, e peço que o Senhor os abençoe. É a oração que faço em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida e o seu lar.